Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nosso grupo é composto pela Alexandra, Celine, Ellen, Hilary, Luana, Michele, Pedro, Sabrina, Victoria Prado e Vinícius. Estaremos falando sobre o cultivo da bananeira. Olá, o meu nome é Luana Frutuoso e eu vou falar um pouco sobre a introdução. A banana. O nome científico da bananeira é musa. Na banana existem várias espécies e eu vou citar para vocês algumas delas. Primeira, Musa pisang awaki. Ela é uma cultivar de banana comestível pertencente ao grupo de cultivares AABB. Essa cultivar ela é cultivada em todo o mundo. Musa basjoo, conhecida também como banana japonesa. Ela é uma banana fibra japonesa ou banana resistente. É uma espécie de planta com uma flor que pertence à família Musaceae. Agora, a banana da terra, banana comprida, pacovan ou chifre de boi, também conhecida. Ela é uma variedade de banana de grande porte oriunda da África, chegando a aproximadamente 30 centímetros de comprimento, e ela também tem uma massa de aproximadamente 500 gramas cada fruto. Sua casca é amarela escura, com manchas pretas e também, quando madura, polpa rosada e macia. Agora, a banana Cavendish. Ela é um subgrupo extremamente importante, tanto para exportações oriundas dos trópicos como para o comércio local nas regiões subtropicais. Clones dessa variedade se diferenciam pelo tamanho da sua pseudocaule. Musa acuminata. Ela é uma das duas principais espécies de bananeira, a acuminata e M. balbisiana, que deram origem à maioria das variedades de banana cultivadas no mundo. O nome científico dela é Musa acuminata. Banana Ladfinger. Elas são cultivares diploides de Musa acuminata. Elas são pequenas, de pele fina e também elas são super doces. Musa balbisiana, também conhecida simplesmente como banana. Ela é uma espécie de banana do tipo selvagem. É um dos ancestrais da banana cultivada moderna, junto com a Musa acuminata. Gros Michel, conhecido como Big Mike, é uma cultivar de exportação de banana e foi até a década de 1950 a principal variedade cultivada. Banana vermelha. A banana vermelha também é popularmente conhecida e é uma cultivar de banana Musa acuminata. Ela pertence ao grupo AAA, que é o mesmo da banana Cavendish. É originária do Caribe, também conhecida como Red Daca. Ela é apreciada em vários lugares do mundo por seu sabor adocicado. Musa velutina. Ela é uma banana peluda ou banana rosa. Ela é uma espécie de diploide de banana selvagem. Essas plantas elas são originárias de Assam e do leste de Himalaia. Os frutos são 3 em comprimento, rosa e difuso. Eles são carregados em hastes de flores eretas com uma inflorescência rosa. Musa sikkimensis. Também ela é chamada de banana Darjeeling. Ela é uma espécie de gênero Musa. É uma das espécies da banana com maior altitude e é encontrada no Butão e na Índia. Banana Goldfish. Ela é uma cultivar de banana desenvolvida em Honduras. A cultivar é desenvolvida na Fundação Hondureña de Pesquisa Agrícola por uma equipe de cientistas liderada por Philip Howe e Franklin Rosales. Foi criada para ser resistente a pragas e produtoras de cultura. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a origem da banana. A sua origem ela é do Sudeste Asiático, das regiões da Malásia, Indonésia e Filipinas, onde muitas bananeiras selvagens ainda crescem. Viajantes a levaram de lá para a Índia, onde é mencionada em escritas budistas datadas por volta de 6 anos a.C. Em passagem pela Índia de Macedônia, viu extensos bananais em produções e provou seus frutos pela primeira vez. É dado a ele o crédito de levar a banana para o Ocidente aproximadamente em 300 a.C. A China ela tinha plantações de banana no século II d.C. Elas cresciam apenas na região sul do país, foram consideradas exóticas e não se tornaram populares entre os chineses até o século XX. Logo na China, onde pensamos se come de tudo. Importância econômica. A banana é considerada uma das principais frutas consumidas no mundo, por seu valor nutricional e também pelo seu sabor. Em seu aspecto nutricional, oferece vitaminas A, B e C, minerais como Ca, K e Fe, além de baixos valores calóricos e de gorduras, sendo seu material sólido formado por carboidratos e proteínas. Além disso, o cultivo da banana possui grande relevância
social e econômica, servindo como fonte de renda para muitas famílias de agricultores, gerando postos de trabalho no campo e na cidade. No Brasil, a bananicultura ela está presente em todos os estados, com uma área plantada de aproximadamente 470 mil hectares em 2017. Em nível nacional, os maiores produtores são os estados de São Paulo e Bahia, que juntos correspondem a uma porcentagem significativa da produção. O uso da banana. A banana ela é um alimento muito versátil, ou seja, ela pode ser vários ingredientes de diversas receitas. E é bastante popular e natural por ser muito prático de carregar na bolsa. Por exemplo, ao ser cozida, ela perde uma parte dos nutrientes, mas continua sendo nutritiva. Combina bem com cereais, com aveia e granola, vitaminas, tortas, bolos ou o preparo de pratos salgados como farofa de banana. Também é possível preparar muffins, omeletes, guiches, tapiocas, panquecas, pavês, cupcakes, sorvetes, biscoitos, geleias e entre outras receitas. Exigências edafoclimáticas. Na escolha dos solos para o cultivo da bananeira, o conhecimento das suas propriedades físicas e químicas são importantes para o sucesso do cultivo. Vale ressaltar que, enquanto as características químicas dos solos podem ser alteradas com adubações, a correção das características físicas não oferece a mesma facilidade. Informações mais detalhadas sobre as principais propriedades físicas e químicas do solo, elas são obtidas mediante a sua análise. A sua temperatura para o desenvolvimento normal das bananeiras comerciais situa-se em torno dos 28 graus Celsius. Considera-se a faixa de 15 a 35 graus como limites extremos para a exploração racional da cultura. Havendo suprimento de água e de nutrientes, essa faixa de temperatura induz ao crescimento máximo da planta. Abaixo de 15 graus, a atividade da planta é paralisada. A temperaturas abaixo de 12 graus provocam um distúrbio fisiológico conhecido como chilling, ou friagem, que prejudica os tecidos dos frutos, principalmente os da casca. Baixas temperaturas também provocam a compactação da roseta foliar, dificultando o lançamento da inflorescência ou provocando seu engasgamento, o qual deforma o cacho, inviabilizando sua comercialização. Quando a temperatura abaixo de zero e sobrevivem as geadas, causadoras de grandes prejuízos, tanto para a safra atual ou pendente, como para a que se seguirá. Por outro lado, o desenvolvimento da planta é inibido em temperaturas acima de 35 graus Celsius, em consequência principalmente da desidratação dos tecidos, sobretudo das folhas, especialmente sob condições de sequeiro. A pluviosidade da bananeira, como planta típica das regiões tropicais úmidas, apresenta um melhor desenvolvimento em locais com médias anuais de umidade relativas superiores a 80%. Essa condição acelera a emissão das folhas, prolonga sua longevidade e favorece a emissão da inflorescência e uniformiza a coloração dos frutos. Contudo, quando associada a chuvas e a temperaturas elevadas, provoca a ocorrência de doenças fúngicas. Por outro lado, a baixa umidade relativa do ar proporciona folhas mais coriáceas e com a vida mais curta. A sua altitude, a bananeira ela é cultivada variando de 0 a 1.000 metros acima do nível do mar. Com as variações de altitude, a duração do ciclo da bananeira ela é alterada. Por exemplo, bananeiras do tipo Cavendish, cultivadas em baixas altitudes, de 0 a 300 metros, apresentam um ciclo de 8 a 10 meses, enquanto que em regiões localizadas a 900 metros acima do nível do mar, foram necessários 18 meses para completar o seu ciclo. Comparações de bananeiros conduzidos sob as mesmas condições de cultivo, solo, chuvas e umidade, evidenciaram um aumento de 30 a 45 dias no ciclo de produção para cada 100 metros de acréscimo na altitude. Para sua luminosidade, a bananeira requer uma alta quantidade de luz, a qual reduz o tempo da sua colheita do cacho. Porém, níveis excessivos altos podem provocar queima das folhas. Em regiões de alta luminosidade, o período para que o cacho atinja o ponto de corte comercial
é de 80 a 90 dias após a sua emissão, enquanto que em regiões com baixa luminosidade, em algumas épocas do ano, o período necessário para o caixa alcançar o ponto de corte comercial varia de 85 a 112 dias. Bom, para a obtenção de colheitas economicamente rentáveis, considera-se suficiente uma precipitação bem distribuída, de 100 milímetros por mês, para solos com boa capacidade de retenção de água, a 180 milímetros por mês, para solos com menor capacidade de retenção. Contudo, deve ser assegurada uma disponibilidade de água não inferior a 75%. Assim, a precipitação efetiva anual seria de 1.200 a 160 milímetros por ano. Abaixo de 1.200 milímetros por ano, os climas são considerados marginais e a bananeira somente sobrevive a frutificar-se a cultivar plantada, for tolerante ou resistente à seca ou se for utilizada a prática de irrigação. O regime pluviométrico da região do submédio São Francisco apresenta um total médio de chuvas de 608 milímetros, concentrado no período de janeiro-março, insuficiente para atender às necessidades da bananeira, havendo necessidade de irrigação. Variedades tradicionais. Bom, as variedades de bananas mais espalhadas no Brasil são a prata, pacovã, pratanã, maçã, missouri, terra e dangola, que estão empregadas no grupo AAB, que são utilizadas para o mercado interno. Já a nanica, nanicão e grandinine do grupo AAA são utilizadas para exportação. Em menor escala, são plantadas a ouro, figo cinza, figo vermelho, caro verde, caro roxa e as variedades de prata, pratanã, pacovã são as responsáveis por aproximadamente 60% da área cultivada de banana no Brasil. A pacovã, ela se destaca por sua rusticidade e por sua produtividade. Ela apresenta frutos 40% maiores do que aquele do tipo prata e um pouco mais ácido e com quinas que permanecem mesmo depois de sua maturação. A banana prata foi trazida para o Brasil pelos portugueses e por esta razão os brasileiros e principalmente os nordestinos manifestam uma clara e constante preferência pelo seu sabor. Ela apresenta frutos pequenos, de sabor doce e suavemente ácido. A pratanã, também conhecida como enxerto ou prata de Santa Catarina, ela apresenta as pencas mais juntas que a da prata e com fruto do mesmo sabor e com pontas em formato de gargalo. A variedade tipo maçã, ela é a mais nobre para os brasileiros. Ela apresenta os frutos com casca fina e polpa suave, que lembra realmente a maçã. A terra ou da Angola apresentam frutos grandes, com quinas proeminentes, que são consumidos cozidos ou fritos. A missouri, ela apresenta frutos com casca fina de cor amarela pálida e a polpa ligeiramente ácida, que apresenta grande astringência quando consumidos antes do completo amadurecimento. As variedades tipo nanica, nanicão e grandinine, também conhecidas como banana d'água, elas apresentam frutos delgados, longos, escurvados e de cor amarela esverdeada. Ao amadurecer, com a polpa muito doce e que são utilizados nas exportações. As novas variedades. Nos últimos anos, o Programa de Melhoramento Genético da Bananeira, da Embrapa, Mandioca e Fruticultura tem recomendado, em parceria com outras instituições ou não, uma série de novas variedades, nos quais são a caipira, que é uma variedade de banana de mesa e ela pertence ao grupo AAA. Ela apresenta o porte médio a alto e os frutos pequenos e muito doce. Ela foi selecionada a partir de avaliações
realizadas em vários locais, e ela se destaca pelo seu vigor vegetativo, resistência à cigatoca negra, cigatoca amarela, ao mal do Panamá e além de resistência à broca do rizoma. E ela é evidenciada por baixos índices e infestações pela praga. Tapmile, não sei se assim se pronuncia, ela foi introduzida da Tailândia e foi selecionada pela Embrapa Mandioca e Fruticultura. Ela é uma variedade que pertence ao grupo AAB. Ela é muito semelhante à Missouri, mas o que as diferenciam é que uma não apresenta altas infestações de viroses. Ela apresenta porte médio a alto, frutos pequenos, resistentes a cigatocas amarela e negra e mal do Panamá. Ela tem a baixa incidência de broca do rizoma e de nematóides. Um aspecto importante dessa variedade é a rusticidade demonstrada em solo de baixa fertilidade, onde a produtividade média ela é de aproximadamente 25 toneladas por hectare no ano. Sob condições de solo de boa fertilidade, apresenta produtividade média de até 35 toneladas por hectare ao ano. Fiel 18 é um híbrido da Pratanã, de porte médio, com frutos semelhantes dessa variedade, embora com um sabor mais doce. Ela foi introduzida de Honduras, avaliada em vários locais e foi selecionada. Ela é um tetraploide pertencente ao grupo AAAB, tendo como característica mais importante a resistência à cigatoca negra e principalmente doenças da bananeira. Prata Baby, também conhecida como NAN, é uma variedade triploide do grupo AAA. Ela foi introduzida na Tailândia, de porte médio a alto. Ela é resistente à cigatoca amarela e ao mal do Panamá. Ela apresenta frutos pequenos, com polpa rosa e sabor doce. Depois de avaliada em diversos locais, ela foi recomendada no estado de Santa Catarina. E atualmente ela encontra-se em plantios comerciais e no mercado atinge preço superior ao da Pratanã. A variedade Pacovan-Ken, ela é um híbrido tetraploide do grupo AAAB. Ela apresenta o porte alto, resultante ao cruzamento da variedade Pacovan com o híbrido diploide AA, M53, gerado pelo PMG Bananeira, em Cruz das Almas. A Pacovan-Ken apresenta um número e tamanho de frutos e produtividade superiores ao do da Pacovan. Os frutos da nova variedade são mais doces e apresentam resistência ao despencamento semelhante aos da Pacovan. A Pacovan-Ken, além de ser resistente à cigatoca negra, ela também é resistente à cigatoca amarela e ao mal do Panamá. A variedade Prata Graúda, ela é um híbrido tetraploide do grupo AAAB. Ela tem um porte médio, gerado em Honduras a partir do cruzamento da Pratanã com o híbrido diploide SH 3393. Ela possui frutos e produção maiores que a da Pratanã, com um sabor um pouco mais ácido, sendo plantada comercialmente. Todavia, não apresenta resistência a cigatocas amarelas e negra, sendo, porém, resistente ao mal do Panamá. Preciosa. Ela é um híbrido tetraploide do grupo AAAB, de porte alto, resultante ao cruzamento da variedade Pacovan com o híbrido diploide AA-M53, gerado pelo PMG Bananeira, em Cruz das Almas. A variedade é rústica e tem porte alto e fruto grande, que são mais doces, e ela apresenta resistência ao despencamento semelhantes ao da Pacovan. A Preciosa, além dela ser resistente à cigatoca negra, ela também apresenta resistência à cigatoca amarela e ao mal do Panamá, sendo recomendada
inicialmente para o estado do Acre, onde a cigatoca negra é o maior problema. A escolha da variedade. A escolha da variedade de bananeira vai depender da preferência do mercado consumidor e do seu destino de produção, se vai ser indústria ou se vai ser consumo in natura. Existem 4 padrões ou tipos principais de variedade de bananeira, que são prata, maçã, Cavendish, que são banana d'água ou caturra, e terra. Dentro de cada tipo há uma ou mais variedades. Assim, as variedades prata, pratanã, pacovan, F18, pacovan Ken, preciosa e maravilha, elas são o tipo de prata no tipo maçã, tem no tipo maçã verdadeira e tropical. No tipo Cavendish, destaca-se variedades nanica, nanicão, grande nine, e no tipo terra, as variedades mais importantes são terra e da Angola. As variedades ouro e caipira não se enquadram em nenhum tipo mencionado, enquanto a Tap Mile é uma variação muito próxima da Missouri. Ainda há um outro fator que deve ser considerado na escolha da variedade, que é a sua resistência a doenças. Se houver possibilidade, deve-se optar dentro do tipo escolhido por uma variedade que seja resistente às principais doenças que atacam a cultura. O emprego de uma variedade inadequada inviabiliza todos os outros investimentos na cultura da bananeira. Quando se diz que uma nova variedade é um determinado tipo, deve entender que ela se originou de uma variedade do referido tipo, mas não é exatamente igual à genitora. Durante o processo para a introdução da resistência de uma doença, por exemplo, ela pode ocorrer a perda de caracteres existentes na variedade original e acrescenta-se ainda que depende do local de avaliação, a qualidade, como cor, sabor e despencamento, dos frutos em uma variedade pode ser alterada. Bom, eu sou o Vinícius e eu vou falar um pouquinho sobre a produção de mudas. A utilização de mudas de alta qualidade genérica e fotossanitária é fundamental para o sucesso da cultura. As bananeiras são propagadas vegetativamente, sendo que as mudas são obtidas a partir do desenvolvimento natural de filhotes ou por técnicas de fracionamento de rizoma, propagação acelerada in vivo e in vitro. Bom, o ideal é ter as mudas originárias de viveiros, se as áreas tiverem a finalidade exclusiva para a produção de mudas. Assim terão uma boa qualidade. E é bom que elas sejam plantadas em um lugar próximo à futura plantação, que vai permitir que elas sejam transportadas de uma forma mais rápida, eficiente e com baixo custo. As mudas que forem produzidas devem passar por 2 processos, o de saneamento e de seleção. E elas também não podem ter um peso inferior a 2 kg, devido aos rizomas originais de filhos de alta vitalidade e de aparência normal. A grande maioria dos plantios de banana são realizados utilizando mudas provenientes de bananas já existentes. O crescente aumento da demanda por mudas de bananeiras de novas cultivares e com elevada qualidade fotossanitária tem estimulado o surgimento de viveiros especializados na produção de mudas no Brasil, principalmente utilizando as técnicas de micropropagação. Esses viveiros são produzidos por mudas de alta qualidade genérica e livres de patogênicos que vão exatamente contribuir significativamente com o processo de avanço para a produção dos frutos de banana, tendo uma produtividade com uma excelente qualidade. Já nos tipos de mudas, no momento da propagação, as mudas podem se encontrar de diferentes estágios de desenvolvimento ou tamanho,
recebendo uma denominação que as diferenciam e que permitem a identificação de novos e diferentes tipos existentes. O tipo de muda usado exerce influência direta na duração do primeiro ciclo de produção e no peso médio do cacho. Com uma classificação, existem as folhas estreitas e as folhas largas. Com as folhas estreitas, tem a muda menor e a muda maior. A muda menor é conhecida como chifrinho e a muda maior é conhecida como chifre. Já com as folhas largas, com a primeira folha definitiva, ela se chama chifrão, e com as pequenas folhas definitivas, ela se chama guarda-chuva. A muda chifrinho costuma ter de 20 a 30 centímetros de altura, com 2 a 3 meses de idade, com um peso de 1.000 a 200 gramas, que apresentam folhas lanceoladas em formato de lança, e essa classificação é de termos de tamanho, peso e pode virar de acordo com o cultivar. A muda chifre costuma ter de 50 a 60 centímetros de altura, de 3 a 6 meses de idade, com um peso de 1.500 a 2.500 gramas. Também apresentam folhas lanceoladas. A muda chifrão é o tipo ideal de muda com 60 a 150 centímetros de altura, 6 a 9 meses de idade, com um peso de 2.000 a 3.000 gramas, que apresenta uma mistura de folhas em formato de lança com folhas típicas de planta adulta. A guarda-chuva são mudas pequenas de 15 a 30 centímetros de altura, de rizoma diminuto, com folhas típicas de planta adulta. Não é muito bom que ela seja utilizada por possuir poucas reservas proporcionais de longo ciclo vegetativo. A adulta ou muda alta são mudas com rizomas bem desenvolvido em fase de diferenciação floral, que apresentam folhas largas, porém ainda jovens com peso maior que 4.000 gramas. A rizoma com o fio aderido são mudas que apresentam uma brotação desenvolvida junto com o rizoma e, por isso, exigem maiores cuidados em manuseio de forma a evitar danos ao broto. E o pedaço de rizoma são mudas provenientes de fração de rizomas, que apresentam no mínimo uma gema bem estrumecida e no peso em torno de 800 a 1.200 gramas. Além desses tipos clássicos de mudas, existem aquelas que são obtidas por meio de propagação acelerada in vitro, que apresentam uma altura de 15 a 20 centímetros e têm o peso de 80 a 150 gramas, com as folhas levemente arredondadas, rizoma pequeno e com presença de raízes. Nessa classificação, o peso e tamanho das mudas variam em função da cultivar. As mudas no mesmo tipo devem ser plantadas na mesma área para a uniformização e germinação da colheita. Na seleção e no preparo de mudas, é bom que elas sejam originadas em viveiros perto da próxima plantação, como eu já disse. E fazendo isso, eles vão evitar um baixo custo e que elas também não podem ser inferiores a 2 kg. Os rizomas devem se originar de filhos de alta vitalidade e de aparência normal. Caso a muda seja obtida diretamente do bananal, ele não deve apresentar mistura de variedades. Já na presença de plantas daninhas, é de difícil erradicação. Devem estar em ótimas condições fotossanitárias, excelente vigor e produtividade. Aliás, elas também não podem ter a idade superior a 4 anos. No bananal, deve-se retirar uma muda de boa qualidade, de preferência do tipo chifrão, somente da bananeira que já produziu e que já foi colhido o cacho. Antes de pensar em plantar, o produtor deve fazer uma boa pesquisa de mercado para saber se a variedade que ele vai plantar é a mais procurada, que tem os melhores preços, e só depois disso ele deve pensar em utilizar ela para alguma outra vitalidade. Tanto no viveiro, tanto no bananal,
As mudas são selecionadas com os meios indicados pela pesquisa, obtendo os resultados e cuidados indispensáveis do seu arranquio. Segundo Champion, em 1975, na prática, elegem-se mudas bem vigorosas de forma cônica, com 60 a 150 centímetros de altura, com folhas estreitas do tipo chifrinho, chifre, chifrão ou folhas largas adultas. Ainda tem alguns pedaços de rizoma que o guarda-chuva ou a orelha de elefante podem ser usadas como filho aderido. As mudas de folhas estreitas apresentam como vantagens menor demanda de mão de obra para seu arranquio, preparo, transporte e plantio. Além disso, elas são mais fáceis de manipular e apresentam menor problemas fitossanitários. A única desvantagem é sua escassa disponibilidade. Para a muda adulta, proveniente de plantas colhidas ou não, considera-se como vantagem o poder fracioná-lo de acordo com o número de gemas que possua. Porém, as mudas resultantes são bastante desuniformes, tanto em mudas, no caso do tamanho, tanto em peso. Como desvantagem, elas se tornam antieconômicas, considerando-se o excesso de mão de obra para seu arranquio, preparo, tratamento e plantio, e, quando não dividida, maiores custos com o transporte, abertura de covas e maior tamanho. Já a muda guarda-chuva, que além de possuir pouca reserva de um originar de um ciclo vegetativo maior, tem sido descartadas pelos bananicultores. Os vários tipos de mudas podem ser classificados em apenas dois grupos: rizomas internos e pedaços de rizoma. As mudas de rizomas inteiros são obtidas geralmente por bananais em produção, não sendo recomendáveis que sejam arrancadas de bananal que ainda não sofreu a primeira colheita, devido a dois aspectos práticos. O arranquio provoca grandes danos ao sistema radicular e também descalça a planta-mãe, favorecendo que seu tombamento nos bananais e seus novos filhotes estão em uma maior profundidade. Sendo assim, é exigido consequentemente maiores cuidados para que sejam arrancadas. Já para a muda pedaço de rizoma, deve-se passar por um processo de ceva, que é a operação pela qual criam-se condições favoráveis ao início do desenvolvimento do seu sistema radicular e também para acelerar o instrumecimento das gemas laterais. Assim que passarem 21 dias de ceva, as mudas que apresentaram gemas instrumecidas a raiz de 2 a 4 centímetros serão plantadas definitivamente em locais especialmente reservados para esse tipo de idade de muda, no bananal em formação. No próprio local de aquisição, as mudas devem se proceder ao seu preparo, que consiste em eliminar raízes e solos aderidos, bem como deve-se rebaixar o pseudocaule para de 10 a 15 centímetros sobre o rizoma. Este procedimento reduz o peso da muda e o perigo de introdução de pragas e doenças no bananal a serem instaladas. Métodos de propagação. A bananeira propaga-se por semente por muda, sendo mais usual e eficiente a propagação por muda. Uma bananeira pode produzir muitas mudas, dependendo de quantas folhas forem emitidas, até o surgimento do cacho. Contudo, a variedade, o porte da bananeira e a idade da planta-mãe são fatores importantes na determinação do número de rebentos emitidos até o surgimento do cacho, o que tem reduzido o potencial para aproximadamente 25% do total. Ou seja, na realidade, uma bananeira produz apenas 9 a 10 mudas, em período geralmente superior a 12 meses, em condições de campo, e nem todas são de boa qualidade. Objetivando aproveitar ao máximo a potencialidade da bananeira,
de produzir gemas vegetativas, tem-se aplicado diversas metodologias para a propagação da cultura, cujo princípio fundamental é o de induzir a brotação das gemas e acelerar seu processo de desenvolvimento. A reprodução da bananeira é vegetativa ou clonal, por meio da separação de brotos e filhos da planta-mãe, os quais, por replantio, perpetuam a espécie. O próprio bananal. Quando se dispõe de um cultivo comercial bem estabelecido, que não tenha pragas que possam se propagar e que a idade do rizoma não seja superior a 3 anos, pode-se obter mudas dos filhos que não foram selecionados para dar continuidade à unidade de produção. Nesse caso, os filhos para mudas são selecionados e marcados com uma fita plástica colorida, não devendo selecionar-se mais de um filho por touceira. A escolha deve ocorrer quando a planta-mãe já está bem desenvolvida, de 8 a 10 meses de idade, e o filho medindo 30 a 50 centímetros de altura. Este se desenvolve ao lado da mãe até que seja colhida, sem alterar a composição da nova unidade de produção, como ilustra a figura abaixo. Nesse momento, o filho selecionado para a muda pode ser retirado. Por nenhuma razão deve extrair-se a muda de uma mãe antes da colheita, já que os riscos de tombamento e perda da unidade são muito altos. Esse procedimento não afeta o bananal em produção, pois ao retirar-se a muda de uma bananeira já colhida, os estragos provocados em suas raízes e rizoma não interferem no desenvolvimento das plantas componentes da touceira, as quais devem estar opostas à muda a ser retirada, como ilustra a figura do lado. Como meu colega Vinícius já havia citado anteriormente, dentre os principais tipos de mudas a serem obtidas do bananal, pode-se destacar chifre, muda com altura entre 30 a 60 centímetros, apresentando folhas lanceoladas e um grande diâmetro na base do seu rizoma, pesa entre 2 a 4 kg, que se reduzem para 1,5 a 2,5 kg, quando o pseudocaule é rebaixado para 10 a 15 centímetros sobre a base do seu rizoma. Esse tipo de muda tem um excelente pigmento e um desenvolvimento uniforme, apresentando um ciclo médio de produção e, dependendo da época de plantio, tratos culturais e das condições climáticas, pode produzir um cacho grande com frutos de primeira qualidade. Chifrão é um tipo ideal de muda com altura entre 60 e 150 centímetros, apresentando uma mistura de folhas lanceoladas com folhas semilargas, tendendo para adultas um grande diâmetro na base do seu rizoma e um pequeno diâmetro na parte aérea. Pesa entre 3 a 5 kg, quando o pseudocaule é rebaixado para 10 a 15 centímetros da base do rizoma. É muito usado no estabelecimento de bananal comercial, apresentando uma elevada porcentagem de pigmento, um rápido crescimento quando se realiza seu plantio em área com condições de clima e solo favoráveis, na época indicada, e adotam-se os tratos culturais recomendados para a bananeira. Normalmente ela produz cachos uniformes, grandes, com frutos de excelente qualidade. Esse material reprodutivo, como o anterior, é o mais aconselhado por seu vigor, facilidade de transporte e manejo. Geralmente, por serem jovens, esses tipos de mudas não apresentam problemas fitossanitários relativos ao ataque da broca do rizoma e de nematóides, ou quando o apresentam é uma escala reduzida. Além disso, produzem bons cachos. Após o arranque, devem ser preparadas, descorticando seu rizoma, com a eliminação das raízes e solo aderido ao mesmo. Apresentando vestígios do ataque da broca do rizoma e ou de nematóides, as mudas devem ser tratadas com produtos inseticidas nematicidas. Caso a muda não apresente vestígios do ataque da broca do rizoma e ou nematóides, a recomendação é plantá-la em cova tratada com produto à base de terbufos. As mudas que, após o seu preparo, apresentam galerias provocadas pela broca do rizoma e lesões devidas a nematóides devem ser descartadas e queimadas. Propagação acelerada em vivo. A propagação acelerada em vivo da bananeira consiste em estimular o desenvolvimento das gemas laterais do rizoma por meio da quebra de dominância apical, podendo ser utilizado reguladores de crescimento, como a BAP, para estimular o processo. Este método requer infraestrutura de casa de vegetação e telhado,
cujo custo é relativamente elevado. O rendimento é de 20 a 50 mudas por rizoma, num período de 5 a 7 meses. Micropropagação. A grande maioria dos plantios de bananeira é realizada utilizando mudas provenientes de brotos laterais de plantas adultas. No entanto, esse processo apresenta baixa taxa de multiplicação, desuniformidade na produção de mudas, dificultando o manejo do pomar, e ainda pode constituir-se em um mecanismo de disseminação de pragas e doenças, como o mal do Panamá, broca, nematóides, vírus, moco e podridão mole. Outros métodos de propagação vêm sendo desenvolvidos e aperfeiçoados, de modo a elevar a taxa de multiplicação e incrementar a produção de mudas de melhor qualidade. Entre esses métodos, destacam-se o fracionamento de rizoma, a multiplicação rápida, que, embora apresentem uma eficiência um pouco maior, não são muito efetivos quanto à sanidade e uniformidade, e a micropropagação ou propagação in vitro. No Brasil, esse método vem sendo utilizado de maneira crescente nos últimos anos, com a instalação de diversos laboratórios comerciais em diferentes regiões do país, permitindo, assim, um acesso mais rápido dos agricultores a mudas de melhor qualidade, especialmente das variedades tradicionais e dos novos híbridos desenvolvidos pelos programas de melhoramento genético. A técnica geralmente envolve o desenvolvimento in vitro de brotos a partir de gemas, nos quais é induzida a formação de novas gemas em condições controladas de cultivo. Vantagens da micropropagação. Comparando-se os diferentes métodos de propagação vegetativa com relação ao número de mudas obtidas e ao tempo gasto da produção das mesmas, verifica-se que a micropropagação é muito superior aos demais processos, enquanto no processo natural são necessários 12 meses para a obtenção de 20 a 30 mudas. Cerca de 10 vezes mais mudas são obtidas em quase metade desse tempo mediante a micropropagação. Além da produção de mudas em grande escala, em qualquer época do ano e com economia de tempo e espaço, as principais vantagens da micropropagação incluem a uniformidade no desenvolvimento das mudas, o que permite a uniformização do plantio e a sincronização da colheita, e a obtenção de plantas com características genéticas idênticas a matrizes sadias, evitando assim a disseminação de pragas e doenças. Limitações da micropropagação. A grande limitação da micropropagação é a ocorrência de variação soma-clonal, ou seja, aparecimento de plantas anormais durante o processo de multiplicação, principalmente relacionada à estrutura, cor, forma e arquitetura das folhas e à malformação dos cachos. Essas alterações, principalmente as relacionadas com a produção, podem causar prejuízos para o produtor. Substratos. Na fase de aclimatação, é importante a definição do substrato onde as plantas serão repicadas, o qual deverá fornecer os nutrientes requeridos pela planta, mas não apresentar concentração elevada de sais, ao ponto de causar dificuldade na absorção de água pelas raízes. Ao mesmo tempo, deverá ter boa capacidade de retenção de umidade, mas ser suficientemente poroso para permitir as trocas gasosas. Um único material não apresentará todas as características, sendo necessário a mistura de diferentes componentes. Plantio e replantio. Deve-se plantar inicialmente todas as mudas de um mesmo tipo, ou seguidas de outro, e assim sucessivamente. Esse tipo de prática visa uniformizar a germinação e a colheita. O plantio deve ser feito colocando-se a muda dentro da cova adubada, procurando-se firmá-la bem. A muda é colocada na cova em cujo fundo se deposita o solo da camada superficial, que possui geralmente um maior teor de matéria orgânica. Em seguida, efetua-se o fechamento da cova utilizando-se o resto do solo da camada superficial, devendo-se ter o cuidado para que a porção superior do rizoma fique coberta por uma camada de solo com espessura de 10 a 20 centímetros. O solo amontoado deve ser pressionado para eliminar os espaços vazios e evitar a penetração de água e os consequentes encharcamentos subsequentes, que podem provocar o apodrecimento da muda. Vale ressaltar que a adubação da cova é feita com base na análise de solo da área a ser cultivada. Preparo do solo.
De modo geral, o preparo do solo visa melhorar as condições físicas do terreno para o crescimento das raízes, mediante o aumento da aeração e da infiltração de água, reduzindo resistência ao solo e expansão das mesmas. Visa ainda o controle de plantas daninhas. O preparo adequado do solo permite o uso mais eficiente tanto de corretivos da acidez quanto dos fertilizantes, além de outras práticas agronômicas. Bom, para isso, cuidados são necessários para que tenha um maior rendimento. Por exemplo, alternar o tipo de implemento empregado na área e a profundidade com qual eles são passados. Por exemplo, se você usar um arado de disco, depois você usa um outro tipo de arado, como arado de Aiveca, entre outros, em diferentes profundidades. Outra prática é revolver o solo minimamente possível, evitando erosão e a compactação do solo. Trabalhar o solo em condições adequadas de umidade, que é a condição ideal de umidade para trabalhar do terreno, é quando o solo está friável ou está suficientemente úmido para não levantar poeira e nem para aderir nos implementos. Outra prática é conservar o máximo possível de resíduos vegetais sobre a superfície do terreno. Os resíduos evitam ou diminuem o impacto das gotas de chuva na superfície do solo, causando assim a degradação da estrutura. Também reduz minimamente, em sequência, a sua capacidade de degradação e de transporte do solo. No preparo mecanizado, a limpeza da área é feita por máquinas tendo-se cuidado de não remover a camada superficial do solo, que é rica em matéria orgânica. Procede em seguida a aração, agradagem, covamento ou sucagem para o plantio. Áreas anteriormente cuivadas com pastagem ou apresentam horizontes superficiais compactadas ou endurecidas devem ser subsoladas entre 50 a 70 centímetros de profundidade, para que o sistema radicular da planta penetre mais profundamente no solo. Por essa razão, na escolha da área do plantio é importante observar se o solo como um todo para detectar a presença de camadas compactadas ou endurecidas e não apenas se restringir a camadas superficiais. Como a maioria das raízes da bananeira ocupa os primeiros 30 centímetros de profundidade, a aração deve ser feita no mínimo entre 20 centímetros da superfície do solo, ou o mais profundamente possível. Em áreas declívicas, deve-se reduzir o uso de máquinas a fim de não acelerar a erosão do solo. Em todos os casos, recomenda-se o uso de máquinas e implementos de menor peso possível, bem como a execução das operações acompanhadas sempre de curvas de níveis e curvas de terreno. Uma alternativa para o preparo primário do solo, em substituição da aração, é a escarificação, que rompe o solo da camada arável até o máximo de 25 a 30 centímetros de profundidade. Por meio de implementos denominados escarificadores, o escarificador pulveriza menos o solo do que o arado, deixa a superfície bem mais rugosa e com uma boa quantidade de resíduos vegetais, resultado e efeito alternativamente positivo do controle da erosão. Esse sistema de preparo do solo é altamente promissor, cuja maioria dos plantios está localizado em áreas com declive acentuado. Em áreas sujeitas a encharcamento, é indispensável estabelecer um bom sistema de drenagem. O excesso contínuo de umidade no solo por mais de 3 dias promove perdas irreparáveis do sistema radicular, com reflexos negativos na produção da bananeira. Por essa razão, os solos cultivados com a banana devem ser boas profundidade de drenagem interna para os excessos de umidade sejam drenados rapidamente e que o nível do lençol freático mantenha-se não menos de 1,80 m de profundidade. Bom, o espaçamento entre mudas. O espaçamento entre mudas é médio de acordo com o porte de cultivar. Se é alto, recomenda-se entre 2 a 3 metros ou 3 por 3 metros. De baixo ou médio, a indicação é de 2 por 2 ou de 2 por 2,5 metros de distância. A profundidade adequada é entre 40 a 30 centímetros.
Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Hilary e eu vou falar um pouquinho sobre os tratos culturais. Bom, os tratos culturais são os principais requisitos para que a cultura mostre seu potencial tanto de produção, produtividade, quanto de rentabilidade. Eles devem ser feitos de maneira adequada e em tempo hábil. Esses tratamentos culturais nas plantações de banana incluem os procedimentos seguintes: irrigação, capinas, desbaste, desfolha, escoramento, ensacamento do cacho e corte do pseudoma caule, no caso o tronco. Isso após a colheita do cacho. Bom, quando se trata de irrigação, os métodos eles podem variar dependendo aí do tipo de solo e também da disponibilidade de água. No caso de solos argilosos, recomendam-se a irrigação por sulcos ou bacias niveladas. O uso da aspersão convencional ele deve ser feito com aspersores sob copa de um ângulo menor que 7 graus. O método de irrigação localizado é o mais utilizado, principalmente a microaspersão, seguida da irrigação por gotejamento. A quantidade da água a ser aplicada ela varia de acordo com o estágio de desenvolvimento da planta e as condições meteorológicas também. Bom, caso hajam equipamentos, de medição de umidade ou tensão de água no solo e disponibilidade de dados meteorológicos, recomendam-se calcular a quantidade de água com a ajuda de um técnico. A tabela a seguir, que mostra aí neste slide, ela pode servir de orientação para a irrigação na bananeira, se não for possível realizar o cálculo, a quantidade de água a se aplicar. Bom, as ervas daninhas, elas afetam o desenvolvimento da banana, competem com ela por luz, água, espaço e nutrientes e são mais prejudiciais durante os primeiros 5 meses em que a banana precisa ser mantida limpa. A capina ela pode ser realizada manualmente, com a enxada, mecanicamente, seja ela por grade ou enxada rotativa, e quimicamente com o uso de herbicidas. O uso de grades e enxadas giratórias, ele deve ser evitado de 3 a 5 meses após a implantação da bananeira. Em áreas de declive não mecanizáveis, recomenda-se associar-se à roçagem das ruas, com a capina das linhas de plantio. O uso de herbicidas eles deve ser tecnicamente orientado para que não ocorra perca aí na sua plantação. Bom, o desbaste, ele consiste na retirada do excesso de filhotes ou brotos que a banana produz. Deve haver apenas 1 ou 2 filhotes por planta. Isso, claro, dependendo aí da distância escolhida para a cultura, O desbaste, ele geralmente é realizado entre 4, 6 e 10 meses após a semeadura, quando os brotos atingem uma altura de aproximadamente 20 a 30 centímetros. A parte aérea do broto é cortada próxima ao solo, seja com caneta, faca ou facão, e em seguida o broto de crescimento apical ele é extraído por meio de um equipamento que é chamado e conhecido como lurdinha, que é esse equipamento que mostra aí na foto neste slide, que é 100% eficiente e o seu rendimento de serviço é de 75% superior ao dos métodos convencionais. Bom, a desfolha é a remoção das folhas secas, mortas e quebradas do pecíolo, ou seja, o cabo, mesmo que ainda verdes. As folhas elas são removidas de baixo para cima, geralmente após 4, 6 e 10 meses, cortando aí, então o cabo, perto do pseudocaule. Perdão. Se as culturas já se formaram, devem ser sistematicamente desfolhadas antes do desbaste e após as adubações. Bom, o uso de escoras, ele evita que a planta caia devido à ação do vento forte, ao peso do cacho, à altura das bananeiras ou ao seu fraco suporte e em decorrência de infestações por nematóides ou até mesmo da broca do rizoma. Evitando aí, o tombamento das plantas, não se perdem os cachos e, em consequência disso, o produtor tem garantido um aumento aí de receita.
O ensacamento do cacho é uma prática utilizada em plantações de alta tecnologia, pois o seu uso melhora significativamente a qualidade da fruta. Isso porque cria um microclima, né, favorável para o desenvolvimento da fruta e também evita o ataque de pragas, como, por exemplo, a abelha e os triples. Isso imediatamente após a emissão do último cacho, né, que no caso seria o falso cacho, que é eliminado junto com o tronco masculino, ou seja, com o rabo ou extremidade inferior do cacho que sustenta o coração. O corte do pseudocaule deve ser cortado imediatamente após a colheita, sendo recomendado o corte de aproximadamente 30 a 50 centímetros acima do solo, por ser mais prático e também econômico. Existem várias doenças que podem causar grandes percas da produção e também afetar a qualidade do fruto, do produto. E eu vou falar sobre as principais. Sigatoca amarela. Ela é caracterizada pela presença de manchas foliares causadas pelo fungo Mycosparella musicola. Podem ocorrer também a perca de até 50% da produção. Isso porque ocorre a morte prematura das folhas. E a doença ela é muito problemática nas regiões mais chuvosas, com a umidade relativa média de 80% e a temperatura média em torno de 25 graus. O controle ele pode ser feito com a utilização de cultivares resistentes, estas como a terra, a terrinha, a dangola, a pioneira, a caipira, a pacovan, a preciosa, tropical, entre outras. Ou também com a aplicação de fungicidas, se as cultivares forem suscetíveis. Esses fungicidas, esses produtos, eles devem ser usados durante a estação chuvosa, porque é quando a doença é mais severa. E a aplicação do controle químico também deve ser acompanhada por um técnico que deve ter conhecimento dos produtos cadastrados. É muito importante lembrar também da rotação de produtos, porque é importante prevenir o desenvolvimento de variantes resistentes ao fungicida. Além disso, é importante incorporar práticas culturais que ajudem a reduzir o inóculo dentro da planta da banana, que faz parte da folhagem de alta mancha. Sigatoca negra. Ela é muito semelhante à sigatoca amarela já dita, porque ela também é uma doença foliar, e ela foi encontrada na Amazônia em 1998. Ela é causada pelo fungo Mycosparella figensis, uma espécie muito mais agressiva da Mycosparella musicola, que é a da sigatoca amarela. Ela é caracterizada pelo aparecimento de muitas lesões na folha, que aparecem como faixas marrons na parte inferior da folha quando ela é jovem. Então, desaparecem com listras pretas até se tornarem lesões necróticas, que rapidamente se fundem e levam à morte das folhas muito novas. O comportamento da doença segue o mesmo padrão da sigatoca amarela, mas devido à sua maior agressividade, ela pode levar à perca de até 100% da produção. Uma das formas mais fáceis de combater é usar variedades resistentes como a Taf-Mael, a caipira, a Fia Maravilha, a pacovan, a preciosa, a figo, entre outras. A sigatoca negra, sabendo que como a doença é mais agressiva, medidas de controle mais rigorosas são necessárias. Mal do Panamá. Ela é uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum. Ele é um habitante natural do solo, que pode sobreviver na ausência da bananeira por longos períodos. Ele é então um hospedeiro. É conhecido também como murcha de Fusarium. A infecção ocorre nas raízes, atingindo posteriormente o rizoma, o pseudocaule e a nervura principal das folhas. O ataque provoca o amarelecimento, a murcha e a queda das folhas. Provoca ainda rachaduras nas bainhas do pseudocaule perto do solo. Internamente, os vasos adquirem cor marrom, tanto o rizoma quanto no pseudocaule, e geralmente as plantas afetadas morrem. Em relação ao controle, nas variedades como prata, pratanã e pacovan, que são mais sensíveis, é recomendado os seguintes procedimentos.
Primeiramente, evitar o plantio em áreas onde o mal do Panamá já tenha sido ocorrido, por ele ser um hospedeiro e ficar lá, né? Utilizar mudas comprovadamente sadias, elevar o pH do solo para níveis próximos da neutralidade, ou seja, 7.0, e dar preferência a solos ricos em matérias orgânicas. Também é muito importante evitar áreas com alta umidade, manter o controle sobre o broca do rizoma e os nematóides, e também adubar adequadamente. Mas o melhor controle é o uso das variedades resistentes, como nanico, nanicão, grande nine, terra, terrinha, dangola, tapimaeu, caipira, pacovan, preciosa, fia maravilha, prata graúda e entre outras. Moco é uma das doenças mais destrutivas da bananeira. É também conhecida como murcha bacteriana, causada por Ralstonia solacerarum. Já foi constatada nos estados do Sergipe e de Alagoas, mas o problema tem sido mantido sob controle, utilizando a erradicação dos focos. Na região norte, porém, ela é encontrada no Acre. E a doença tem se mostrado endêmica nas áreas de várzea, onde a bactéria encontra condições ideais para o seu desenvolvimento e sobrevivência, ou seja, a umidade e temperaturas elevadas. Os sintomas assemelham-se ao mal do Paraná. A única diferença é a presença de infecção nos frutos. Os frutos doentes, apresentam a maturação precoce e irregular dentro do cacho, com podridão seca e negra da polpa. Além disso, é possível observar o escorrimento de pus bacteriano nas partes afetadas. Um método simples e rápido de identificação da doença é a observação de fluxo bacteriano em água. Uma fatia da parte afetada é aderida à parede de um copo transparente contendo água, até 2/3 da altura, de forma com que o tecido doente mantenha o contato com a água, e em cerca de 30 segundos é possível observar a descida do pus bacteriano de cor perolada clara, em direção ao fundo do copo. A disseminação da doença pode se dar por mudas infectadas e também por insetos visitadores. Para o seu controle, é recomendado plantar mudas sadias e desinfetar ferramentas, principalmente nas operações de desfolha, desbate e de colheita. Eliminar o raque floral masculina, ensacar o cacho e também erradicar rapidamente as plantas doentes. Agora eu vou estar falando sobre as viroses. No Brasil, ocorrem na bananeira o vírus do mosaico do pepino e o vírus do mosaico em estrias. O vírus do mosaico do pepino, a Cucumber mosaic vírus, causa sintomas de mosaico, ou seja, as folhas apresentam áreas com manchas verdes escuras misturadas com manchas verdes claras ou até amareladas. Há também o estreitamento das folhas e as plantas apresentam um tamanho menor que o habitual. Podem ocorrer o apodrecimento das folhas quando ocorrem temperaturas mais baixas. Já o vírus mosaico em estrias, a banana streak vírus, é mais comum na variedade Missouri, mas ele também tem sido observado em outras variedades. O vírus provoca o aparecimento de estrias amareladas nas folhas, que com o passar do tempo ganham uma coloração preta. Não existe produto que cure a planta infectada com o vírus, então todo o controle de virose deve ser feito com medidas preventivas, como utilizar o plantio de mudas sadias, eliminar plantas daninhas hospedeiras de vírus e dentro e em volta das plantações, arrancar as plantas doentes e destruí-las. Não fazer o plantio de bananeiras consociadas ou próximo de cucurbitáceas, ou seja, abóbora, pepino, e com solanáceas, que é a banana, pimentão, tomate. Com o uso da cultura de tecidos, é possível obter mudas sem viroses, que precisam, obviamente, de qualquer forma serem testadas para verificar se a eliminação das viroses foi eficiente. Agora eu vou estar falando sobre as doenças de frutos.
Os frutos e o próprio engaço do cacho podem ser atacados antes e após a colheita por vários fungos. Entre as doenças de pré-colheita, se incluem a lesão de Johnson, a mancha diamond, que é associada aos fungos Cercospora raii fusarium, a pinta de Daytoniella, muito comum no Brasil, causada por Daytoniella torulosa, a ponta de charuto, que, como o nome indica, com aparência de charuto queimado, em que os sintomas se associam frequentemente aos fungos Verticillium theobroma e Triticosparella. A podridão do fruto, que é causada pela Sclerotinia sclerotirum, a sarna do fruto e a podridão do pendículo. No controle das doenças desse grupo, as medidas a serem adotadas são eliminar os restos florais, que atuam como depósito de fungos, e cobrir o cacho com um saco de polietileno perfurado, de preferência antes da emissão das pencas. O objetivo disso é reduzir o contato entre o patógeno e o hospedeiro. Em casos mais graves, pode ser necessário a pulverização do cacho com fungicida. Mas, para isso acontecer, é importante a consulta a um especialista, a fim de escolher o produto correto, a dosagem e a forma de aplicação indicada. No tratamento pós-colheita dos frutos, normalmente se faz a imersão ou pulverização deles com fungicidas, mas apenas com produtos à base de tiabendazol e amazale. Agora eu vou falar sobre as nematoses. Elas são causadas por pequenos vermes conhecidos como nematóides, que vivem no solo. A presença deles podem ser observados pelos sintomas nas raízes e nos rizomas. Entretanto, deve ser complementada pela análise do material em laboratório de nematologia. O nematóide cavernícola ataca as raízes e o rizoma, causando extensas necroses, o que deixa a planta muito vulnerável ao tombamento pela ação do vento ou pelo próprio peso do cacho. Isso porque fica a falta da sustentabilidade das plantas nas raízes por conta desse nematóide. As espécies formadoras de galhas induzem a formação de nódulos no sistema radicular. Isso pode prolongar o período vegetativo e diminuir a produção. Outro nematóide de grande importância econômica nessa cultura é o Helicotylenicus multisyncyticus, que contribui para o aumento da severidade das nematoses, principalmente quando é associado a outros nematóides, porque ele promove o apodrecimento das raízes e a perda de vigor das plantas. A prática de manejo adotadas são o uso de nematicidas, variedades tolerantes e a rotação de cultura na renovação do bananal. A escolha da muda sadia e uma análise nematológica do solo antes do plantio devem ser utilizadas. Em torno da cultura da bananeira, existem numerosos insetos. A maioria deles não são prejudiciais para a planta em si. E os que acabam sendo prejudiciais, muitas vezes são eliminados pelos próprios inimigos naturais deles e acaba que o homem não precisa intervir tanto dentro da cultura. Porém, saber reconhecer as principais pragas que vão suceder no bananal é indispensável para que no final possam ser tomadas medidas corretas de controle em casos de ataques severos, para que não acabe rompendo o equilíbrio biológico da plantação. E agora eu vou citar algumas especificações e algumas pragas que podem acabar sucedendo na cultura da bananeira. A primeira que eu vou falar é a broca do rizoma ou broca da bananeira. Com o nome científico Cosmopolites sordidus. Essa praga ela é popularmente conhecida como moleque
E ela tem esse nome por causa dos prejuízos que ela causa na planta e pela sua ampla distribuição geográfica. Essa é a praga que é mais danosa para a cultura e ela, no caso a praga, é um besouro preto e ele apresenta um bico longo e recurvado. E nesse bico é onde fica inserido o seu aparelho bucal. Esse besouro, ele não costuma se movimentar durante os dias e ele prefere ficar recolhido da luz. Então, ele se aloja nas bainhas das folhas, ou na base, ou no pseudocaule, ou até em restos culturais na plantação. O problema mais associado a essa praga é que antes da fase adulta, ela passa pela fase larval, e é aí que ocorrem os danos à planta. A larva dele é uma larva de cor branca, cabeça marrom e sem pernas. E ela constrói galerias no rizoma que acabam enfraquecendo a planta e tornando a planta mais sensível ao tombamento. O ataque dessa praga, ela torna as plantas mais raquíticas e deixa as folhas amareladas e os cachos da bananeira com pouco peso e poucas frutas. E em infestações mais severas podem até ocorrer a morte da touceira da planta. As variáveis da banana que são mais suscetíveis ao ataque dessa broca são a terra, a terrinha, a dangola, nanica, nanicão, grande nine, figo cinza, figo vermelho. Enquanto a prata, pratanã, pacovan, maçã e a caipira, elas se mostram mais resistentes e tolerantes à praga. A melhor maneira de se livrar dessa broca na plantação é usar mudas de qualidade e mudas próprias. Caso seja difícil encontrar mudas de boa qualidade, mudas próprias para livrar a broca, é possível que a gente possa livrar, o produtor, no caso, possa livrar essa infestação fazendo uma descorticagem, ou seja, uma limpeza do rizoma. Esse é um processo que ele dispensa o tratamento químico da muda, ele vai eliminar os ovos e as larvas e possivelmente as respectivas galerias que talvez possam existir dentro do rizoma. Além disso, esse processo ele deve ser realizado no local de retirada das mudas, ou seja, onde você vai adquirir as mudas, e ele nunca deve ser realizado no local onde as mudas serão plantadas, porque isso aí pode ocasionar uma nova infestação ou uma reinfestação. Agora, em um bananal que ele já está instalado, é recomendado utilizar iscas do tipo telha ou iscas do tipo queijo. As iscas do tipo telha, elas consistem em um pedaço do pseudocaule da planta e ele deve ter aproximadamente 50 centímetros. Esse pedaço vai ser retirado da bananeira que já produziu cachos. Esse pseudocaule ele deve ser aberto em duas partes, no sentido do seu comprimento, e essas iscas elas devem ser colocadas próximas às plantas, com a parte cortada voltada para baixo, para iscar as pragas. Já as iscas do tipo queijo, elas são preparadas nas bananeiras que já produziram cacho. E aí consiste em cortar o pseudocaule em uma altura de 30 centímetros, mais ou menos, no tronco que fica, e fazer esse corte ele deve ser horizontal, profundo, e deve ser cuidado para não decepar o tronco. Devem ser distribuídas de 50 a 100 iscas por hectares e devem coletar semanalmente os insetos capturados. As iscas elas devem ser renovadas a cada 15 dias.
tanto as iscas descartadas como os restos que ficam do pseudocaule. E esse resto de pseudocaule é aquele resto que sobra nas colheitas. Eles devem ser picados no caso, para que isso acelere a sua decomposição e que possa também impedir ou reduzir a possibilidade da sobrevivência da broca do rizoma. A aplicação de alguns produtos químicos nas iscas, eles podem ser uma alternativa mais viável para quando, no caso, a mão de obra for escassa. Os inseticidas, eles também podem ser utilizados na cova que você for despejar os restos ou na cobertura também, da onde ficam os restos. E nesse caso, o produto ele não deve ser aplicado em plantas com cacho, e sim em volta delas, e esse produto ele deve ser levemente incorporado ao solo. Existe também um organismo natural que é um fungo, na verdade, e ele é chamado Beaualveria bassiana. Ele se apresenta, no caso, como uma excelente alternativa de controle da broca do bananal. A broca do bananal, acho que esse é o nome. E ele é um inóculo, praticamente inóculo, ele não polui, ele não deixa resíduo nos frutos, e ele apresenta uma única desvantagem, que é o fato de ser extremamente dependente das condições ambientais, principalmente da umidade, e ele depende desses aspectos naturais para ele manifestar o seu potencial. Agora eu vou falar sobre a trips da ferrugem dos frutos, com o nome científico Tripactotrips lineatus ou Caliotrips bicinetus e Chaetanapotrips spp. Esses são insetos pequenos e eles geralmente têm uma coloração amarelada. Eles alimentam-se da seiva da casca dos frutos. Eles causam prejuízos consideráveis à aparência do produto. Porém, eles não causam tantos danos à polpa. Essas cascas que são utilizadas de alimento pelo trips, elas assumem primeiro uma coloração prateada e aí logo em seguida ela se torna mais castanho avermelhada e um pouco áspera e também sem brilho e com algumas estrias superficiais. Os prejuízos quanto a essa praga eles podem ser reduzidos se os cachos das plantas forem colhidos quando os frutos eles atingirem uma medida padrão de 34 milímetros de diâmetro. E quanto à utilização de produtos químicos, a aplicação ela deve ser iniciada a partir do aparecimento do pendão floral ou da eliminação do coração, que é após a formação do cacho. Agora, a trips da erupção dos frutos, com o nome científico Franklinella spp. Também ela é conhecida como a tríplice da 86 flor ou 8ª flor. Essa é uma praga que ela não chega a causar grandes prejuízos porque ela ocorre em pequenos números. Essas pragas são insetos pequenos, de coloração esbranquiçada ou até marrom escura, e eles são facilmente visíveis. Nos frutos, neles vão aparecer umas pontuações marrons e ásperas
que é sensível. Quando você toca, você sente essas pontuações. E isso desvaloriza comercialmente o produto, né? O uso de inseticidas e da pulverização nas inflorescências, esta é considerada, no caso, a prática mais eficiente e para ela ser eficiente, as aplicações têm que ser regulares. E a eliminação do coração também ajudará no controle. Agora falando da traça da bananeira, de nome científico Opogona sachari. Enfim, essa é uma doença bastante conhecida, né? Bastante famosa. E no Brasil, a sua ocorrência ela é mais restrita aos estados de São Paulo e Santa Catarina. Essas traças, elas atacam quase todas as partes da planta da bananeira, com exceção das raízes e das folhas. O adulto, que é o que tem que ser controlado, é uma mariposa pequena e ele vai colocar os ovos nas flores antes delas secarem. Porém, os danos, eles são, no caso, provocados pelas larvas, que elas abrem galerias na polpa e isso causa o seu apodrecimento. O ataque da praga ele pode ser verificado pela presença de resíduos que ficam acumulados na extremidade apical dos frutos. A prática cultural utilizada como controle deve ser feita a eliminação do engaço, o seccionamento do pseudocaule em pedaços pequenos, a despistilagem e também pode ser utilizado como alternativa a utilização de variedades cujas extremidades sejam limpas e a aplicação de inseticidas em filhotes desbastados como a lourdinha, cerca de 30 dias antes do florescimento. No caso da aplicação de inseticidas, ele só é recomendado após a verificação da presença nos restos florais e nos frutos em desenvolvimento. Ou seja, a aplicação de inseticida só deve ser feita se existirem, no caso, resquícios da praga na planta. Agora falando sobre as lagartas desfolhadoras, com o nome científico Caligo sp, Opsipoenes spp e Antichores spp. Essas lagartas, no caso, elas normalmente não são pragas e graças à atuação dos inimigos naturais da lagarta. Às vezes, quando ocorre uma infestação sem controle, que os inimigos naturais eles já não fazem mais o papel deles, isso pode acabar exigindo uma medida de controle biológico ou de controle químico em vez do controle biológico, e vai ser necessária a utilização de pesticidas. No caso, a Caligo spp, em virtude do seu hábito gregário e de alta capacidade de consumo das folhas, ela é mais prejudicial às plantas da bananeira. Mesmo que as outras também sejam muito, vorazes, elas também consomem muito. E, como eu já disse, em caso de infestação severa, devem-se usar inseticidas seletivos. E porque esses inseticidas seletivos, eles vão evitar que os inimigos naturais das lagartas morram, que aí vai haver um desequilíbrio ecológico também. E agora, falando do nosso último exemplo de praga da bananeira, eu vou falar do
ácaro de teia, com nome científico Tetranychus spp. Os ácaros, eles formam colônias na face interior das folhas e eles tecem teias no limbo foliar e também normalmente ao longo da nervura principal. Os ácaros, eles são favorecidos pela umidade, ou seja, se a umidade está relativamente baixa, os ácaros têm mais expectativa de vida. O ataque dos ácaros na planta, ele torna principalmente no começo a região infestada amarelada e depois ela vai ficando necrosada e pode até acontecer a chegar numa secagem, a folha secar e cair. Em casos mais severos de infestação, essa praga ela pode chegar até a acometer os frutos da bananeira. Ainda não existem produtos que são registrados para o controle desses ácaros, controle químico no caso. Então, são citadas como medidas de controle inimigos naturais, que são alguns ácaros predadores da família Pitusseidae e os Coleópteros, Ceterotus e Oligoto. Ou seja, são ácaros que predam os ácaros que são pragas da bananeira. Olá, o meu nome é Alexandra. Eu vou falar um pouco sobre a colheita e a pós-colheita da banana. Bom, o momento da colheita. O momento indicado para realizar a colheita da banana, ele vai variar dos dias no qual acontecerá o transporte da zona de produção até o mercado consumidor. Pode depender também da estação do ano, das normas do mercado consumidor, do tipo de embalagem no qual vai ser utilizado, dos frutos para o consumo local, da exportação ou até mesmo da industrialização. Geralmente, as bananas são colhidas mais verdes e com frutos de menor diâmetro, quanto maior for o tempo de transporte até o mercado consumidor, ou se a época do ano for mais quente. Mas, se a época do ano estiver mais fria e o mercado consumidor for mais próximo, elas podem ser colhidas mais desenvolvidas e com frutos com maior diâmetro. Bom, o sistema de medição. Nós temos um sistema de medição para a colheita dos cachos que se baseiam em alguns aspectos morfológicos e fisiológicos do desenvolvimento dos frutos, que divide-se em 3 classes. A primeira, o grau fisiológico, a segunda, o diâmetro da fruta e a terceira, o diâmetro da fruta por idade. Bom, dentro desse estudos de sistema de medição, foi determinado como uma idade ótima para a colheita nos cultivos da banana destinada para exportação de 14 semanas ou 98 dias após a emissão de inflorescência, ou de 12 semanas e 84 dias. Em climas tropicais ou em áreas que são mais irrigadas, a gente pode colher os primeiros cachos de 11 até 13 meses. Em climas subtropicais e sem nenhum tipo de irrigação, a primeira colheita ela vai ocorrer depois de 15 a 18 meses e com 21 e 24 meses após o plantio da muda no campo para uma região mais fria. Bom, a programação. A programação da colheita, ela pode ser feita com base nos inventários de frutas disponíveis na plantação, nas distâncias dos mercados, na demanda e na condição ecológica em que se desenvolveu a fruta. Em relação às estimativas de produção, os cálculos são feitos com base nos inventários.
As projeções das colheitas, elas devem ser anuais, trimestrais ou semanais. As estimativas trimestrais são bastante precisas. Elas contam com estatísticas de florescimento semanais durante esse período. A programação de 12 semanas, ela permite reprogramar ofertas ao mercado com informação de grau de alta confiabilidade para cada semana. Assim, o mercado não ficará desamparado porque aí será avisado com antecedência, né? Como vai ser a colheita daquela semana. Bom, a colheita em si, ela é uma parte bem delicada e a operação ela deve ser realizada em equipe, com cortadores e carregadores. E também podemos ressaltar que os cachos não devem ficar amontoados ao longo do caminho sobre o solo, como também não devem ser colocados em mais de 2 camadas em caixas em carrocerias. Bom, e o momento da pós-colheita? Durante a pós-colheita é necessário um bom manejo, porque isso é decisivo para favorecer uma longevidade dos frutos durante a comercialização. As perdas dos frutos atingem níveis de 40% do total produzido. Geralmente, isso é influenciado por danos mecânicos decorrentes de manuseio excessivos e inadequados durante a pós-colheita, e também por condições inadequadas de armazenamento. Na pós-colheita se realiza a seleção e a limpeza dos cachos. Geralmente são considerados fora do padrão os cachos com formação defeituosas, muito gordos ou muito magros, com frutos maduros ou danificados por pragas, doenças, atritos com folhas e ferramentas. Os cachos que são selecionados como dentro do padrão, eles são dispostos um ao lado do outro e suspensos por ganchos móveis em trilhos aéreos, o que facilita o deslocamento. Bom, após essa fase, é realizado o despencamento, a lavagem e a confecção dos buquês. Para o despencamento, usa-se facas curvas, o que facilita o corte, e em seguida essas pencas são colocadas em tanques para a lavagem. Essa etapa ela melhora a aparência e reduz o calor de campo, resfriando o fruto, o que reduz as taxas respiratórias que aceleram a maturação. Quando se termina a lavagem, dependendo da forma da comercialização do mercado de destino, as pencas são subdivididas em buquês compostos de 9 frutos unidos pela almofada. Deve ser realizada também uma classificação das frutas, onde temos as seguintes classes: a cor da casca, como indicativo da maturação dos frutos, o grupo, onde a banana é classificada em 4 grupos, que são o Cavendish, o que compreende as variedades Nanica, Nanicão e Grande Naine, o grupo da prata, com as variedades da prata, prata anã e pioneira, o grupo da maçã, com a variedade de maçã, enxerto, caipira e misori, e o grupo da terra, com as variedades terra e terrinha. E por fim, nós temos a embalagem, onde as pencas ou os buquês são pesados a fim de garantir o peso no indicativo da embalagem. Cada penca ou buquê, eles recebem um selo com a marca comercial da banana e as informações sobre o produto. Posteriormente, são acondicionados em caixas, que podem ser de papelão ou madeira, que geralmente são revestidas internamente com plásticos, que vão proteger as frutas de escoriação e excessiva perca de água por transpiração. E foi isso. Muito obrigada pela atenção. Essas são as referências. Espero que vocês tenham gostado.